Fala galera, beleza? Olha só, vou tentar falar mais rápido para os vídeos ficarem mais curtos e é aquele esquema. É só dar pausa, voltar e por aí vai. Bom, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou pegar o desenho que o Cristiano fez, tá? Do Zé, e vou começar a falar de hierarquia. Então eu vou falar de hierarquia, eu vou mostrar o Node View para vocês, tá? E basicamente a gente vai ficar nisso. No nosso próximo ou no próximo vídeo eu vou já falar como que a gente cria deformadores, tá? Mas por agora, hierarquia, ou seja, parentesco, e um elemento também que chama PEG, que a gente já vai ver como que funciona. Bom, eu vou abrir então o Tumbo 1, já devia ter aberto, né? Mas tudo bem. E vou pegar aqui o Z2, que o Cristiano gentilmente fez. Então tá aqui, abri. Abre aí, meu filho, espero que não trave. Maravilha. Aqui, gente, ó, esse meu workspace já estava no workspace de composição. A gente pode definir o workspace como a gente quiser, tem várias formas. Esse aqui é o padrão que a gente tem mexido, que tem trabalhado. Se vocês quiserem mudar, eu posso vir aqui em Windows, Workspace, mudar para Compositing, por exemplo. Que ele já vai abrir as telas que eu quero. Ou, se você preferir, manter no workspace que você estava trabalhando já, no default, eu também gosto de fazer assim. No default, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o Node View, vou adicionar o Node View aqui, tá? Então, eu posso clicar no maisinho, e aí no mais, eu vou procurar aqui, Node View. Eu cliquei, ele abriu esse cara. Eu vou clicar na janelinha aqui, ó, na aba, e arrastar para o lado para dividir. Então, basicamente, né, dá no mesmo, assim. Então, tem aqui o personagem, o Zé, tá? Ele tá todo organizadinho aqui, vocês veem, né? Mão, braço, pé, papapá. E no Node View, o que vai acontecer? Eu tenho uma visualização dessas camadas todas aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de entrar no Node View é, para selecionar, por exemplo, aqui eu estou tentando selecionar e estou conseguindo, na verdade, porque eu já habilitei esse carinha, né? Geralmente a gente fica na seleção, no brush. Esse cara aqui, ó, é a ferramenta de transformação. Espera aí que vai passar uma moto apitando aqui. É cachorro, é moto, o negócio aqui é barulhento. Esse íconezinho do bonequinho, esse ícone significa que eu estou no modo de animação. Então, qualquer alteração que eu fizer, por exemplo, de uma posição, ele vai gravando keyframe. Tá? Então, é legal deixar desmarcado. E eu vou usar essa opção aqui, que é de transformação. Vamos ver aqui o nome dela. Ver se aparece aqui. Opa. Transforma, tá? Então, posição, escala, rotação, etc. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que ajustar o ponto de rotação de cada parte do nosso desenho, tá? E entrando aqui no Node View, o que a gente tem? Ó? O zoom, o mover, seleção, tudo funciona igual, tá? E eu tenho uma confusão aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo mundo e vou no... aqui tá faltando uma barrinha do Node View, né? Deixa eu colocar, deixa eu ver se ela aparece aqui, que agora eu não vou lembrar. A barra Node Library. Eu não estou lembrado, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui no meu workspace logo de compositing, vai dar no mesmo, tá? E aí é bom que eu descubro qual que é essa barrinha aqui. Só faz me dizer que é a barra com o mesmo nome, é a barra com o nome de Node View. E aqui. Beleza. Então, ó, selecionei todo mundo, puft, e vou clicar nesses carinhas aqui, ó. Tem um que ele bota a hierarquia de cima para baixo, de baixo para cima. Vou clicar nessa aqui, ele vai organizar a minha janela, o meu Node View, ó. Ele vai dar um espaçamento, tá? E vou dar um OK. Puft, o que ele fez? Ele distribuiu aqui, ó, todos os meus nozinhos. Cada quadradinho desse
é uma camada. Então, por exemplo, é a sobrancelha esquerda, sob D, sobrancelha direita, orelha direita, tá? Então, cada retângulozinho desse aqui representa um layer, representa um desenho. Aqui eu tenho, na sequência, todo mundo está ligado nessa janelinha de composite, que é uma composição. Para esses caras serem visualizados, eu preciso ligar numa composição. E essa composição tem duas saídas, uma que é display, que é a saída para visualização em tela, e outra que é o write, que é o render, tá? Como que a gente vai habilitar um render, na verdade, depois a gente vai trabalhar com esse nozinho de write. Por hora, a gente não precisa muito se envolver com ele. Então, o que acontece? Eu vou começar a organizar isso aqui, tá? Organizar isso numa estrutura hierárquica. Então, por exemplo, a cabeça do meu personagem, né? Ela é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu dar um Ctrl F aqui. A minha cabeça, eu peguei uma mais aqui, eu peguei o corpo, né? Isso aqui são todos esses nós aqui são estruturas da minha cabeça. Ó, tá lá. Então, se eu pegar aqui, selecionei todo mundo, ó, minha cabeça toda foi. Então, percebam de cara que eu tenho uma praticidade aqui, né? Então, ó, quero selecionar a cabeça. Puf, selecionei. Ah, e o que eu fiz aqui? Eu agrupei, ó. Eu transformei isso num grupo. Eu posso ter grupo da cabeça, grupo das partes. Eu dei só um Ctrl G, tá? No braço, ó, eu tenho o braço, eu tenho esses três caras aqui, né? Que vão estar, ó, aqui. Então, esses caras são o braço esquerdo dele, né? Do personagem. Então, tem um corpo aqui, braço, que esse aqui é as cordinhas, né? Vou ficar aqui perto do corpo. Outro braço. Tá aqui, outro braço. Então, a gente pode também, que é muito comum, a galera organizar esses carinhas como se fosse um personagemzinho aqui também, tá? Então, tem o corpo, os braços, cabeça. Depois eu vou organizar, né? Mas a cabeça poderia estar aqui, tá bom? E vamos lá, então. Por exemplo, eu quero que o braço leve essas partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma hierarquia, ou seja, a mão e essa parte de trás da manga vão ser filhas do braço. Como que eu faço isso? Eu posso fazer tanto por aqui pelos layers, tá? Então, por exemplo, a mão direita vai ser pai da manga, que vai ser pai da mão aqui. Então, tem mão, manga e braço, esses três caras. Tá? Como que eu faço? Primeira coisa, eu posso simplesmente pegar a mão e a manga, fazer com que eles sejam filhos do braço. Aí eu clico e arrasto para dentro do braço. Ó, então ficou uma setinha, braço e esses caras aqui dentro. Quando eu olhar, vamos dar uma olhada aqui no Node View. Olha só que interessante. Opa! Eu tenho o braço e ligado ao braço, essa setinha verde, ó, eu tenho a mão e a manga. Então agora, se eu selecionar o braço nessa estrutura hierárquica, ele já vai mover o braço, ele vai mover a mão e a manga, tá? O que a gente tem que fazer antes de começar a trabalhar com hierarquia? Para tirar, simplesmente cliquei na setinha. Deixa eu voltar. A gente tem que ajustar os pontos de pivô, os pontos de rotação, tá? Então, para ajustar o ponto de rotação, o que a gente faz? Vou selecionar o carinha. Se eu clicar nesse pontinho de pivô e mover, posso fazer isso, giro e tudo mais. Se eu sair e voltar para o desenho, o ponto mudou, voltou para o valor antigo. Então, o que a gente tem que fazer? Mudar o pivô, que pode ser ou por esse íconezinho aqui, que é o ícone de pivô, onde eu clico, tá? Ou também, um jeito que é bacana, eu posso selecionar esse cara e marcar essa ferramenta de translação quanto a de rotação, que eu consigo alterar o ponto de pivô. Tá? Se eu quiser ver esse desenho transparente, eu posso clicar no... Cadê? Poderia ir no Drawing, né? Deixa eu marcar aqui o Drawing. Eu posso marcar o Drawing e ligar
ligar a lampadinha, né? Como é que é o nome disso aqui? A mesa de luz, né? Como se eu estivesse ligando a mesa de luz. Então fica também prático, muitas vezes, para... Ah, mas aqui eu não vou conseguir selecionar, né? Então não vai adiantar muito. Então vou voltar para a câmera. Esse desenho aqui acabou que não rolou, né? Bom, foi mal. Achei que dava para fazer no Draw. Então aqui, ó, vou ajustar o pivô. Então clico ou aqui, ou na translação na rotação, ou no pivôzinho. Então ajustei o pivô, legal. Vou para o próximo, né? Mão. Na verdade, aqui era melhor eu tirar a hierarquia antes de mexer no pivô, tá? Quer dizer, eu mexo no pivô e depois eu trabalho a hierarquia. Então aqui, pode ser por aqui. A mão, eu vou colocar aqui. Se quiser eu posso, né? Testar. Essa mão ainda tem, acho que ainda merece pensar um pouquinho para resolver, mas tá bom. Por enquanto tudo bem. E vou indo, tá? O outro braço, esse cara aqui, ó, o pivô. Vou lá e ajusto. Tá? A mão. Ou se eu quiser, eu clico nesse pivôzinho e vou simplesmente clicando. E alterando. Aqui tá meio espremido. Deixa eu encolher esse aqui. Cordão capuz. Pivô. Esse cordão, se eu quiser movê-los individualmente, é legal separar também, né? Porque aqui eles vão mexer juntos. Então seria legal deixar separado. Eu vou fazer isso agora. A roupa. Corpo, né? Corpo. O corpo eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o pivô dele aqui, tá? Na região do quadril. Então, vem aqui, o pivôzinho vou colocar aqui. Pernas. Cadê? Pernas. Aqui, ó. Perna esquerda. Pivô. Aqui. Pé esquerdo. Pivô. Ali na rotação do pé. A outra perna. Muda o pivô. O pé. Ajusta o pivô. E aí a gente vai indo, né? Só alegria. Então assim, eu não vou fazer tudo aqui não, porque eu queria entrar num outro detalhe da hierarquia, que é interessante vocês conhecerem. Então, o que eu fiz aqui? O braço, né? Então o braço, já mudei o pivô, se eu quiser eu posso fazer uma hierarquia aqui direto. Então, ó, a mão eu vou clicar e arrastar para o braço, a manga vou clicar e arrastar para o braço. Tá? Então agora eu seleciono o braço e giro, por exemplo, ele vai levar todo mundo. Esse braço, por sua vez, ele pode ser filho do corpo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Peguei esses caras aqui, tem um corpo, vou pegar o bracinho e arrastar para o corpo. Tá? Vamos fazer com o outro também, ó, com o outro braço. Esse braço está aqui e a mão está aqui. Então, a mão vai ser filha desse braço. Tá? Movi, tá lá. Esse braço vai ser filho do corpo. Ó. Cliquei e arrastei para o corpo. Então, se eu selecionar o corpo e mover, ele vai levar todo mundo. Cordão do capuz, ó, vou clicar e arrastar para o corpo. Tá? Então, agora que eu pegar o corpo e mover, ele vai levar todo mundo. Então, percebam que é muito prático, né? É muito simples trabalhar com o Node View. Tá? É muito mais prático, e aí quem tem experiência no After Effects, essa parte é um pouco sofrível no After, né? De organização dessas hierarquias. Aqui é muito versátil mesmo, muito prático. Um outro ponto, na verdade, que eu queria introduzir aqui, é o que a gente chama de PEG, tá? O After Effects, por exemplo, tem o nulo, um objeto nulo, assim como o Maya tem o locator, né? O Maya tem um locator, que é um objeto que não renderiza e é um elemento intermediário que serve e ajuda a gente a construir essas hierarquias mais complexas. Então, por exemplo,
Se eu pegar esse cara aqui e começar a mexer na escala, até que está funcionando. Mas eu posso, ele mexe a escala da mão. Eu poderia ter uma estrutura onde eu movesse, alterasse a manga e não alterasse a escala da mão. Uma estrutura independente, tá? Ou, por exemplo, eu posso ter um cara que é pai de toda a cabeça aqui, um elemento externo a ela, e que vai estar prenteado ao corpo. Por exemplo, eu posso selecionar todo mundo e criar um tag. Aí tem um outro carinha aqui que eu acabei não falando, um nozinho que é também bem útil, que vai estar aqui, ó, Node Library, tá? Que é uma biblioteca de nós. Então vocês vejam que a gente consegue trabalhar com um monte de coisas bem complexas por aqui, tá? Deixa eu ver aqui no Favorites o que tem. Eu tenho essa opção aqui que chama Peg, tá? Eu vou criar um Peg, deixa eu botar esse Node Library aqui pro lado. Um aqui para baixo de repente, ó. Pô, não era bem aqui, era aqui, menino, cadê? Era do lado desse aqui. Pronto. Então, ó. Não, tô sofrendo, hein? Aqui. Vai pra lá, meu filho. Eu quero que você fique aqui do lado dessa galera. Aí, agora sim. Então, ó, eu tenho aqui o peg. Na hora que eu clico, se eu clicar e arrastar pra cá, eu coloquei esse peg aqui. O que é esse peg? É um nada, né? Que eu não tô nem vendo onde que ele tá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer com que as partes, por exemplo, da cabeça sejam filhos desse peg, tá? Ou que elementos específicos, por exemplo, aqui no braço, eu vou criar um peg, tá? Geralmente a gente cria, tem gente que prefere deixar o desenho direto. Eu prefiro criar um peg para todo mundo, assim, tá? Ou para quase todo mundo. Então, como é que eu poderia criar um peg? Eu vou até tirar essa hierarquia de novo. Esse peg e colocar nesse braço. Eu posso criar aqui, vamos ver se vai dar certo. Pluft, tá o peg, e vou arrastar a mão pro peg, tá? Aí, ó, selecionei o peg, o centro dele está aqui e ele usa o tamanho do elemento que é filho dele, tá? Então aqui eu tenho a mãozinha e aqui em cima, ó, selecionei o peg, e o pivô tá ali, então vou ter que ajustar o pivô do peg, tá? Então tem a mão e o peg. Se eu pegar o peg, né? Parece aquela piada, peg. Ninguém entendeu essa piada, né? Tudo bem, depois eu explico. Se eu selecionar o peg e mover o girar ou escalonar, ele vai pegar e vai mexer o filho, tá? Um atalho para criar um peg, tem um peg de parent, ó, eu clico com Ctrl P, ele já cria o peg e já faz o parentesco, ploft, tá? Então Ctrl P, opa, ajusta o pivô. Por isso que assim, não é uma coisa tão sofrível, nossa, eu tenho que fazer tudo isso. E agora eu tenho o braço e tenho o peg do braço e tenho o peg da mão. Inclusive eu poderia renomear, né? Cadê você? Eu poderia renomear esse cara para um peg. Por isso que é bom dar um Ctrl quando você faz esse peg por aqui, selecionando o layer e dando Ctrl P, ele já pega o nome, né, do filho. Então aqui no caso, ó, eu tenho o braço, peg e a mão. A mão eu vou fazer filha do braço, tá? Então tem uma estrutura de peg que eu pego isto e tenho a mão, tá? Aí se eu quiser, por exemplo, eu tenho essa liberdade de selecionar o braço e fazer o que eu quiser com ele, por exemplo, tá? E manter ainda o filho, né, na verdade, que é a mão, de certa maneira independente, se eu quiser. Então, é uma forma de se trabalhar. Tá? Então, basicamente, para esse nosso exercício de hoje, para esse vídeo de hoje,
eu queria que vocês experimentassem, por enquanto, isso, trabalhar com hierarquia. Eu queria que vocês construíssem a hierarquia do personagem todinho, tá? Livremente. O braço ainda não vai dobrar, vai ficar duro mesmo. No nosso próximo encontro a gente faz ele dobrar, tá? Se eu tivesse o braço em partes, não vou nem desenhar aqui não, mas se eu tivesse o braço separado em partes, ao fazer a hierarquia, naturalmente eu já teria essa construção das rotações funcionando, tá? Mas como o nosso projeto requer um braço que se deforme, tá? A gente vai ter que trabalhar com deformador com curva. Não vou nem mostrar agora como é que é, para deixar vocês aí na vontade, tá? Óbvio que vocês podem procurar, pesquisar e compartilhar o resultado das pesquisas de vocês aí para o grupo, tá bom? No caso da cabeça, aqui só para finalizar, eu poderia selecionar todo mundo, dar um Ctrl P também, ou seja, eu tenho um PEG que é pai de todo mundo, e esse PEG aqui eu poderia ajustar o pivô, já está até numa posição quase boa, tá? E eu seleciono ele aqui, ó, poderia mover a cabeça inteira. Se quiser esse PEG da cabeça, ele pode ser também filho do, vamos colocar aqui para ver, filho do corpo, tá? Ou filho de um PEG do corpo, ó, Ctrl P. Então eu tenho esse PEG da cabeça, filho desse PEG do corpo, esse braço, filho do corpo, e o outro braço, que está filho do corpo também, tudo bem, já está funcionando mais ou menos. Eu faria PEG para toda essa galera, tá? Então, se eu selecionar o corpo, ó, eu vou levar todo mundo, ajustar o pivô do corpo também. Então, se eu girar, né, se eu quiser, eu posso girar aqui, ó. Então, olha só que interessante. Posso pegar meu personagem, posso pegar meu personagem aqui, ó, girei, posso pegar a cabeça, girei, tá? O braço, girei. E você já começa a se divertir um pouco, tá? Para diversão ficar mais legal, a perna, filho aqui, pé, filho da perna. E aí, vou dar um Ctrl aqui, na perna esquerda, perna direita, essa perna filha do corpo, a outra perna filha do corpo. Tá vendo como é simples fazer hierarquia? Ainda está desorganizado, tá? Mas só para vocês entenderem como é simples. E agora, se eu quiser pegar, porque eu já tinha rotacionado o corpo, né? Se eu quiser pegar a perna, eu posso girar, tá? A mesma coisa para a outra perna. E a gente já começa a se divertir mais com isso. Tá bom, gente? Então, divirtam-se. Vocês podem pegar os personagens que estão disponíveis lá no Drive. Tem o Bipo, tem o Zé e tem um outro, que se eu não me engano é Mirtz. Eu vou colocar outros personagens que já estão rolando no projeto para vocês treinarem, tá? Então, o objetivo de hoje para amanhã é isso. Selecionar, pegar esse personagem e construir uma hierarquia mínima, uma hierarquia básica, e experimentem com PEG ou sem PEG, tá? Experimentem isso e tentem entender qual a vantagem e a desvantagem de usar um ou outro, tá bom? Por enquanto é isso, então nos falamos. Lembrem de postar esse trabalho, os exercícios de vocês lá na pasta no Drive, tá? Então, como o projeto do Tumbum sempre tem um monte de pastas, minha sugestão é pega a pasta, toda a pasta, porque você botar só o Xcheat lá, o stage não vai rolar. Pega toda a pasta, converte em zip ou em rar e joga lá no Drive. Beleza, galera? Então é isso. Abraço grande a todo mundo. Bons trabalhos, bons sonhos e até lá. Fui!